Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Tivemos aí alguns detalhes para organizar, mas estamos aqui com o nosso segundo dia do Congresso de Surdos. Então, é uma alegria receber vocês aqui. Estamos aqui do meu lado com Larissa, que também é da nossa equipe de intérpretes, e nós estamos completando 18 anos do nosso ministério com surdos. É uma alegria ter essa trajetória, essa caminhada toda no ministério com surdos, onde a história do ministério começou com uma necessidade, né? Na nossa igreja nós temos um surdo que praticamente cresceu aqui no nosso meio, está mais ou menos há uns 25 anos aqui com a gente, e diante da necessidade, né, não tinha intérprete na nossa igreja, uma irmã, nossa irmã chamada Janaína, sentiu a necessidade de começar a traduzir para ele, e à medida que foi traduzindo para ele, ela foi aprendendo, foi aperfeiçoando, e aí começaram a surgir mais intérpretes, e nesse ritmo estamos aí há 18 anos, com alguns surdos também que chegaram na adolescência aqui na igreja, hoje já são adultos, alguns aí já estão se preparando para casar, e estão aí trabalhando junto com a gente. Então hoje a gente tem surdos e intérpretes trabalhando juntos em prol do reino de Deus, para levar o evangelho através da linguagem, através da Libras, levar a mensagem do evangelho para a comunidade surda. Então nós ficamos felizes de saber que vocês estão aqui junto com a gente para comemorarmos juntos esses 18 anos. Vamos orar, né? Depois da oração a gente vai ter um momento de louvor, e hoje nós temos a participação do pastor Fábio. Daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho o pastor Fábio, a gente vai falar um pouquinho dele. Na realidade eu já vou introduzir aqui, né, quem é o pastor Fábio, e aí você já vai saber, já vou dizer aqui quem ele é, quando ele chegar, a gente já... É o reverendo Fábio Luiz Veldato, ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, concurso de revalidação pelo Seminário Teológico Reverendo Antônio Godoy Sobrinho. Lá no dia 28 de 2003, ele foi ordenado para o Ministério Pastoral. É coordenador do Ministério Lição de Amor, é o segundo pastor surdo do Brasil. Olha que interessante. Sendo o primeiro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Presidente da ASENOS, que é a Associação Evangélica de Obreiros com Surdos, casado com Sandra Cristina, e tem uma filha, a Nicole. Então você vai conhecer um pouquinho, ele vai pregar em Libras, né, já que ele é surdo, né, ele vai pregar em Libras, e você vai ter aí, você que é ouvinte, vai ter a versão voz, né, narrado, traduzido pela esposa dele, a Sandra, e aí você que é surdo vai estar aí ouvindo a mensagem do Evangelho das mãos de um pastor que usará Libras para levar essa mensagem até você. Então, para nós, é uma alegria muito grande poder recebê-lo, né? Mesmo que de nesse modo virtual, né, que a gente está vivendo recentemente, mas vai ser uma alegria recebê-lo aqui em nosso meio, compartilhando um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus pôs no coração dele. Então vamos orar ao Senhor e vamos logo em seguida para o nosso momento de louvor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Te peço, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos visitar, Senhor. Abençoa esse ministério com surdos, abençoa os irmãos que se empenham nessa obra, os surdos de nossa igreja também, que tem se entregue a essa obra, Senhor Deus, desenvolvido essa visão de ganhar o surdo para Cristo, Pai. Nos fortalece, Senhor Deus, nos ajuda a crescermos em teus caminhos, como igreja, como ministério. Abençoa a vida do pastor Fábio, que vai nos abençoar hoje com a ministração da palavra. Obrigado, Pai, por tua bondade conosco. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
céu, pois um povo longe do Senhor, no mundo mal, precisando de um Salvador. Seus corações em treva e dor, que surpresa nos amou e veio aqui pra salvar. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê no céu irá morar. Nós somos livres da condenação. Ele veio pra dar o seu perdão. Você pensou que da morte me livrou, mudou meu ser, nova criatura sou. Fez coxo andar e cego ver, a morte lá na cruz venceu. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê no céu irá morar. Nós somos livres da condenação. Ele veio pra dar o seu perdão. Seu grande amor nos demonstrou, Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar. Deus enviou seu Filho pra salvar, e todo que nele crê no céu irá morar. Deus enviou seu Filho pra salvar, pra salvar-nos, pra dar o seu perdão. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra nos salvar. Seu grande amor nos demonstrou. Jesus morreu naquela cruz pra nos salvar, pra dar o seu perdão. Fico imaginando a minha emoção caminhando ao teu lado. Fico imaginando quando eu estiver contemplando tua face. Fico imaginando.
glória me envolvendo, não sei o que fazer, eu exaltarei em alta voz, por silêncio adorarei, erguer-me-ei em tua presença, ou de joelho cairei e cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Fico imaginando. Fico imaginando o dia em que eu me encontrar diante de Jesus. Fico imaginando quando tudo for para sempre, assim pra durar. Eu sou teu poder. Fico imaginando quão grande eu sou. Tua glória me envolvendo, não sei o que fazer, eu exaltarei em alta voz, por silêncio adorarei, erguer-me em tua presença, de joelho cairei e cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Fico imaginando. Fico imaginando o poder, cante ao grande eu sou. Tua glória me envolvendo, não sei o que fazer, eu exaltarei em alta voz, por silêncio adorarei, erguer-me-ei em tua presença, ou de joelho cairei e cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Fico imaginando meu poder, fico imaginando, aleluia. Eu fico imaginando meu poder, fico imaginando, aleluia. Imaginando, aleluia, aleluia. Fico imaginando quando tudo for para sempre adorarei. Imaginando. Amém. Que bênção, não é? Ter essa esperança. A esperança de que nós vamos estar com o Senhor um dia. Essa é a nossa grande esperança. Um detalhe interessante, gente, é que esse coral que cantou aqui, ele é o coral Asas da Alva, e ele é um coral inclusivo. Né? Então, vocês viram aqui, o rapaz estava aqui do lado, era o Kieves.
ele é surdo e estava cantando junto com o pessoal ouvinte. Então, na nossa igreja a gente tem essa interação, né, onde os surdos fazem parte também do coral. Então, a gente não é especificamente um coral só para surdos, mas é um coral inclusivo, onde nós temos ouvintes e surdos. Né? Então, isso é bênção de Deus, porque Deus ele derruba os muros de separação, ele une pessoas. São dois, é Deus sendo louvado em dois idiomas diferentes ao mesmo tempo, Deus recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É uma bênção saber disso. Bem, nesse momento agora a gente vai chamar o pastor Fábio. Irmãos, nós estamos trabalhando num sistema novo aqui na igreja e estamos aí aprendendo. Deixa só o pastor Fábio entrar. Vem mais para cá. Isso. Boa noite, pastor Fábio. Deixa só ele... Boa noite, a graça e paz esteja com todos vocês. Uma alegria Amém. Estar participando com vocês hoje nessa noite. É uma alegria para nós. Ele ainda vai... É uma alegria para nós receber o senhor aqui, nesse momento, né, para trazer essa mensagem, nesse 18º ano do nosso Ministério com Surdos, uma trajetória grande aí de lutas, de batalhas, para levar o evangelho para a comunidade surda. Então é uma alegria imensa ter o senhor aqui conosco. E antes de nós iniciarmos a mensagem, eu queria orar por sua vida. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Pai, chegarmos nesse 18º aniversário. Esse é somente o começo dessa trajetória, Pai. Nós, como igreja, desejamos avançar no reino, Senhor Deus. Crescermos, Pai, alcançarmos cada vez mais almas. Surdos e ouvintes é o nosso alvo, Pai. E com esse ministério com surdos, Pai, o nosso alvo é ensinar as escrituras aos surdos, que eles possam ter acesso à escritura sagrada, que eles possam compreender a escritura sagrada, Senhor. Serem salvos, serem santos, te servirem, Senhor Deus, onde quer que eles estejam. Te pedimos, Pai, nesse momento, pela vida do pastor Fábio, esteja abençoando a vida dele, Senhor, ajudando o Pai a trazer uma mensagem edificante para as nossas vidas, que nós sejamos impactados pela tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações através do teu servo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Essa graça que nos leva a prosseguir em momentos difíceis, como estamos passando agora na pandemia. Nós cremos que Jesus, ele continua conosco em nossas casas, e Jesus está aí com você na sua casa, ou seja, Jesus onipresente que está com cada um de nós. E neste momento onde estaremos ministrando a palavra, eu gosto muito de olhar nos olhos, né, quando estou ministrando, e isso é muito bom para mim, né, ter esse retorno, né, mas nós estamos num modo diferente, e quando tudo isso passar, né, será um prazer a gente se encontrar, se abraçar e estarmos juntos. Então, eu primeiro gostaria de agradecer pelo convite de estar ministrando a palavra do Senhor nesses 18 anos de ministério de surdos aí na igreja, e que Deus esteja vos abençoando, né? Nós sabemos que o trabalho ele é árduo, e que Deus esteja dando estratégias para que vocês possam estar trazendo mais surdos ao conhecimento de Jesus por meio da Libras, né? E que vocês venham
perseverar no chamado, no ministério de vocês, que o Espírito Santo vos capacite também como ministério. Mas eu quero agradecer algumas pessoas que entraram em contato, que falaram comigo sobre o convite, né? O pastor Lázaro e um casal que entrou em contato comigo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Mas vamos iniciar então nossa meditação na palavra. E o tema que nós temos, né, o tema geral, Jesus é o caminho, certo? E ontem já foi ministrado, falando a respeito, né, nós temos dois subtemas, né? Nós conversamos, queríamos dividir o tema geral. Então, o pastor Lázaro ontem já pregou, né, com o tema dizendo por que as pessoas não creem em Jesus. E o pastor Lázaro pregou ontem, certo? E hoje nós estaremos pregando com o tema porque devemos crer em Jesus Cristo, porque devemos acreditar em Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, né, nesse tema, porque devemos crer em Jesus Cristo, é uma pergunta, né, uma pergunta para todos nós. E eu fiquei pensando, né, orando, refletindo acerca dessa pergunta, desse tema que nós temos como base hoje, e nós vamos buscar definir, não é, trazer alguma resposta para essa pergunta. E nas minhas reflexões e orando a Deus, eu fiquei pensando em alguns momentos da palavra do Senhor, e eu gostaria que vocês, né, estivessem meditando comigo em Atos, no capítulo 16, o versículo 31, ou melhor, o versículo 16 até o versículo 34, mas eu não vou ler todo o texto, certo? Mas nós vamos ter como base aqui o versículo 31. É um versículo fácil para vocês estarem memorizando, guardando na mente, no coração. E esse versículo vai falar a respeito de como que nós devemos crer, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olhem só, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, é um versículo muito claro e um versículo fácil de se estar memorizando, mas eu vou trazer para vocês o contexto, né, do capítulo. A gente não vai estar lendo, mas eu gostaria de contextualizar para vocês agora qual que foi o contexto dessa declaração. Primeiramente, a gente precisa pensar que o apóstolo Paulo e Silas, os dois estavam servindo, e eles chegaram na cidade e começaram a evangelizar, e uma mulher que ela tinha certos dons, né? E ela vinha e trazia algumas palavras para que as pessoas pudessem, né, progredir. Essa mulher que tinha esse espírito de conhecimento, que ficava influenciando as pessoas, falando das pessoas sobre posses, né? E neste momento Paulo e Silas vê essa mulher, e quando eles veem essa mulher, eles oram em nome de Jesus e expulsam o espírito que estava sobre ela, e de adivinhação, né? E naquele momento essa mulher ela é liberta, e aí o povo, vendo o que estava acontecendo, eles se revoltam contra Paulo, né? Pela atitude de Paulo. Então Paulo e Silas ambos são presos, eles são jogados na prisão, encarcerados. E agora, estando preso, a palavra de Deus diz que haviam outras pessoas também na mesma cela. E Paulo e Silas agora, ambos ali presos, e a palavra diz que haviam troncos, né, que prendiam as suas pernas, e Silas também. Então, os dois estavam presos sentados com esses troncos que prendiam as suas pernas. Mas antes de serem presos, eles apanharam muito, levaram muitos açoites, né, e foram lançados então no cárcere. Mas mesmo assim, Paulo e Silas começaram a cantar e a louvar ao Senhor nesse contexto de prisão.
e juntamente com Silas cantavam, louvavam ao Senhor, fazendo orações, né? Ambos ali nesse momento de adoração, de cântico, né? De louvor, e Deus certamente recebendo louvor, a palavra de Deus diz que de repente veio um terremoto tão forte que sacudiu aqueles alicerces e abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos e Paulo e Silas ali dentro, né, dentro ainda desse cárcere, mas com as portas abertas, e aí aparece então o carcereiro. E esse carcereiro, então, ele estava dormindo, né? E ele se desperta com todo o barulho né, daquele grande terremoto. Então, ele pega uma espada pensando em se suicidar. E, de repente, Paulo, ele grita em alta voz e fala, não faça mal nenhum a você, não faça isso porque nós estamos aqui ainda. E o carcereiro, né, agora vendo Paulo e Silas, né, então ele vendo que as portas haviam sido abertas, né, que o grande terremoto, as cadeias de todos haviam sido soltas, e agora ele está diante de Paulo e Silas, e aí esse carcereiro, a palavra de Deus descreve que ele se quebranta ali, e aí ele pega Paulo e Silas e vai cuidar então de Paulo e Silas e leva ele até a sua casa, né? E ali no versículo 31 que nós vamos encontrar a expressão. Mas antes disso, no versículo 30, diz assim: ele pergunta, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então o carcereiro está perguntando, o que devo fazer para que eu seja salvo? Observem bem, né, a pergunta desse carcereiro e o tema que nós temos hoje. Por que devemos crer em Jesus? Por quê? Por que nós devemos acreditar em Jesus Cristo? Então, esse tema, com essa expressão do carcereiro, né, a mesma pergunta, ele vai dizer: o que devo fazer? O que devo fazer, então, para que eu possa ser salvo? E essa pergunta do carcereiro, né, naquele momento ele fala como, o que eu devo fazer, de que modo, né, eu posso agir. É como se ele estivesse pedindo ajuda, me ajuda então, Paulo e Silas, o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo. E Paulo e Silas respondem a ele, simplesmente creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que maravilhoso isso. E toda a sua família creu no Senhor Jesus e também foram salvos. Depois disso, o carcereiro, então, lava todos os vergões, né, porque das costas de Paulo e Silas. E neste momento, então, Paulo e Silas, né, embora num contexto muito difícil, eles pregam o evangelho, e a palavra de Deus vai descrever que depois que eles foram lavados, então é colocada a mesa e eles se alimentam. Paulo, Silas, o carcereiro e toda a sua família. E aí, quando a gente vê no versículo 34, é muito lindo que diz assim: então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Que versículo perfeito. Essa é a nossa resposta. Crer, né? Crer para que sejamos salvos. E o tema, às vezes as pessoas falam, mas é um tema, né, tão parece simples para o nosso contexto religioso, né? E quando eu estava conversando, né, e me pediram o tema, e aí orando ao Senhor,
né? E ela falou, olha, tem esse tema, você ora, e eu falei, vou orar a Deus, né? E não é conceitos teológicos que vai responder essa pergunta. Atos 16, né? A gente vai ver claramente por que devemos crer, né? E nesse contexto que eu acabei de descrever para vocês, eu gostaria que depois vocês lessem nas suas casas o capítulo 16 de Atos, para vocês compreenderem também com clareza o contexto, mas a grande resposta é crer para que sejamos salvos. Crer. E quando a gente observa, né, o verbo crer aqui, ele está no modo indicativo do presente. Está dizendo assim, crer é crer hoje. Né? E a pergunta que eu faço, que eu quero dizer para você, não é crer ontem, não é crer amanhã, mas está dizendo no infinitivo presente que é creia hoje, creia no Senhor Jesus Cristo para que você seja salvo e também a sua casa, creia de todo o coração. E a pergunta que eu faço, você tem certeza hoje da sua salvação? Às vezes você pode dizer assim, não, mas eu criei lá 10 anos atrás, eu fui salvo, né? Mas a pergunta e o tempo é o presente. Não em 15 anos atrás, nas suas experiências de 15 anos atrás, e de repente hoje você se vê tão diferente, e a grande resposta é crer no presente, crer hoje. Você crê hoje em Jesus Cristo? Você crê nele como seu Senhor e Salvador? A pergunta é, você crê? E a resposta deve ser sim, eu creio, ponto final. Amanhã você deve responder, sim, eu creio. Na próxima semana você deve dizer, sim, hoje eu creio. E o verbo crer, né? E quando a gente vê o substantivo crente, então crente é aquela pessoa que crê. Né? Então, crente, nós temos vários sinais em libras, né, para representar crente. E o crente, né, é aquele que crê. E eu fico pensando assim, crer no quê? Né? A gente precisa clarificar um pouquinho. E eu vou usar um exemplo para que vocês possam compreender. Olhem só. Não se assustem. Eu tenho aqui uma tesoura e eu pergunto, você crê que essa tesoura ela é eficiente para cortar um papel? Provavelmente a resposta está sendo sim, eu acredito que a tesoura ela pode cortar o papel, pode cortar o cabelo, então eu acredito. Aí eu tenho aqui um ovo. E aí a pergunta é, você crê, acredita, né? Que o ovo, ele serve para você alimentar, matar a sua fome. Então, o ovo, ele ajuda, né, a tirar sua fome, a te nutrir. Sim, você deve me dizer que crê, que acredita. Aqui eu tenho uma borracha, né? Aqui eu tenho uma borracha. E aí, você acredita que essa borracha, né, ela é eficiente, então, para apagar, né, algum escrito, você acredita na borracha? Sim. Agora, mais um exemplo. A caneta, você acredita que a caneta, ela serve para você se alimentar, para você comer? A caneta, ela é para você se alimentar? Né? Ela serve para você se alimentar? Certo ou errado? Se eu disser para vocês, a caneta eu uso para me alimentar. É claro que não. Né? Você deve dizer, não, a caneta ela não serve como um alimento. Né? A caneta ela não serve para eu comer, não serve como um alimento.
A caneta, ela serve para quê? Qual que é o objetivo da caneta? Para escrita, né? Então, a caneta, o seu objetivo é para escrever. Então, você acredita nisso, naquilo que ela é eficiente, naquilo que ela é capaz. E aí a pergunta que eu faço é: você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você crê em Jesus Cristo como o Senhor e o único Salvador da sua vida? Frente a tantas religiões, a tantos caminhos, a tantas direções, a diversos caminhos que a gente pode observar existentes, qual caminho, né? Qual desses caminhos pode te trazer salvação? A resposta eu vou dizer que não existe uma religião que possa te salvar, mas aquele que vai te dar salvação é o Senhor Jesus Cristo. Como? Crendo nele. Simplesmente crendo. Aquele carcereiro, né, depois de açoitar Paulo e Silas, e aí a pergunta que ele faz é: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus. Então, mais uma vez, você crê hoje? Hoje você crê no Senhor Jesus? Não importa quanto tempo você tem de caminhada cristã, mas a pergunta é para hoje, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E uma coisa interessante é que esse homem ele vai testemunhar para sua família aquilo que ele havia crido. E isso nos leva a pensar o testemunho que nós temos dado, né? Devemos confessar os nossos pecados, devemos pedir conserto, os nossos rostos, né? Nosso rosto deve brilhar à luz de Cristo. E nesse contexto de pandemia, onde todos estamos em casa, né, nós somos chamados para brilhar a luz de Cristo, para testemunhar a fé que temos no Senhor Jesus Cristo, para que os da nossa casa também possam crer no Senhor Jesus. Para que, ao nos observarem, outros também possam crer no Senhor Jesus. Diante de tantos caminhos, religiões que trazem confusão, embaraço, existe apenas um caminho, somente um caminho. E Jesus, ele declarou dizendo: eu sou o caminho. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nossa, que rica a declaração de Jesus. E Jesus, então, é o nosso mediador. Jesus é aquele que nos leva até Deus Pai. Jesus é aquele que pega-nos e nos leva até a presença de Deus Pai. Então, Jesus é o caminho, aquele que nos aproxima de Deus. E eu, Fábio, né? Eu não posso falar assim, ó, eu vou, sem Jesus, eu vou me encontrar com Deus. Isso é impossível. Impossível me encontrar com Deus, independente de Jesus. Às vezes você pode pensar, não, a religião, ela pode me levar até Deus. É impossível a religião te levar até Deus. Não, eu vou estudar, eu vou buscar conceitos, né? E isso vai fazer com que eu me encontre com Deus. Possível. O único que pode levar eu e você a Deus é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai ajudar você a se encontrar com Deus. Somente Jesus Cristo. Somente Ele pode te aproximar de Deus. Então, Jesus, Ele é o mediador. Então, fica muito claro. Crer para que nós sejamos salvos. Crer no Senhor Jesus. E compete a nós darmos testemunho
né, daquilo que nós temos crido. Fica muito claro essa passagem em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se com a tua boca você confessar, né, se com o coração você crer, você será salvo. E aí, como que podemos manter a nossa salvação em Cristo Jesus? Nós podemos manter a nossa salvação em Cristo Jesus tendo intimidade com Ele, nos dialogando com Ele. E como que isso funciona? Como que isso acontece? Por meio da leitura da palavra, por meio da oração. É de modo tão simples, não existe receitas, não existe, né, protocolos, não é nada disso. Não é o português que vai fazer com que você conheça, você se relacione, mas é do seu modo, né? Se relacionando com ele como seu amigo, se relacionando com ele, não é? Você vai estar mantendo a sua salvação, crendo nele de todo o coração. Lembra de Atos, no capítulo 16, que eu acabei de mencionar com vocês, trazendo o contexto, né, de Atos capítulo 16, que o carcereiro ele faz a pergunta, né, de como que ele poderia ser salvo. A gente vai ver em Atos capítulo 8, Atos, capítulo, eu gosto bastante, né? E eu gostaria que vocês também fizessem essa leitura aí nas suas casas. A gente não tem, a gente não vai fazer isso agora, mas em Atos, capítulo 8, no versículo 26 até o versículo 40, principalmente o versículo 37, e eu vou ler para vocês agora o versículo 37. Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo, eunuco agora que vai responder para Filipe, e eunuco vai dizer assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Vou trazer para vocês o contexto aqui da resposta, né, e dessa conversa de Filipe com o eunuco. A palavra de Deus descreve que o eunuco estava viajando, né, e aí ele estava no caminho viajando, e aí alguns dos seus empregados foram descendo no caminho, e Filipe, na mesma estrada, Deus fala assim para ele: vai e se aproxima, né, daquele carro, né, daquele onde estava Felipe. Depois vocês poderão ler isso. E aí a palavra vai dizer que eunuco estava lendo, né,
lendo a palavra. E aí ele estava ali e lendo, né, a palavra. E quando Felipe se aproxima, né, e eles começaram então a conversar. E nesse diálogo, Felipe vai então perguntar para ele se ele acreditava, né, se ele entendia o que estava lendo, e começa então a evangelizar. Ele pede para que Felipe estivesse explicando para ele então aquilo que ele estava lendo, e eles param ali no caminho e eles vão conversar um pouco mais, né? E aí vem a pergunta de Eunuco, né, para Felipe. Versículo 34. Eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala-se de si mesmo ou de algum outro? Felipe então responde, e começando por essa passagem, né, anunciando a Escritura, anunciando-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, né, onde havia água. Naquele momento, Eunuco ele precisava crer primeiro, né? E aí Felipe vai dizer assim para ele, né? É lícito que se creres de todo o coração, porque eles estão ali na frente daquele lugar onde havia água, onde poderia ser batizado. Ele fala: é lícito isso se creres de todo o coração. Então ele diz assim: olha, isso é possível, né? Isso é correto se você crê de todo o coração. E aí quando vem, não é a declaração dele, que ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Então Felipe batiza Eunuco naquele momento, e a palavra vai dizer que Felipe ele foi arrebatado. Eunuco não o vê mais, ele é arrebatado, e aí Eunuco vai e continua, né, a sua viagem. E Felipe arrebatado. Mas esse versículo ele é muito contextual, e quando a gente vai ver, não é, em Marcos, que fala: aquele que não crê não pode ser batizado. Aquele que crê, então, né, vai se alegrar. E o batismo ele é um momento de festa, né, de unidade do corpo de Cristo, de união entre os irmãos, da família da fé. E o batismo ele é um dos meios, né, de testemunharmos Cristo, né, a salvação que temos em Cristo Jesus, né, um ato de fé, onde o nosso nome é escrito no livro da vida. E Marcos capítulo 16, versículo 16, vai dizer um pouco a respeito disso. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Né? Então, aquele que não crê será condenado. E condenado, mas será, né? Em João capítulo 3, no versículo 36, João capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aquele que crê, né, não é condenado.
Aquele que crê tem a vida eterna, né? Aquele que nós que estamos aqui nesse mundo terreno, né? Nós temos um prazo muito curto, não é eternidade, né? O nosso tempo aqui, ele é finito, né? É um tempo finito, tem um prazo 70, 80, né? Alguns com 30 anos morrem, outros com 80, né? Agora, quantas pessoas sendo contaminadas pelo coronavírus e morrendo? Ou seja, é finito, né? Não é infinito. Nós temos um tempo, nós temos um prazo, né? Alguns com 70 anos morrem, ou seja, é um tempo finito que nós temos aqui na Terra. Mas a eternidade, aquele que morre, né? Chega nesse seu tempo finito, como que será então a eternidade? Né? A eternidade é o infinito, né? Não tem fim, é eterno, né? E não tem fim, é infinito. Isso que é eternidade. Passa-se milhares, milhões, né, de anos e continua. Então, é infinito, é eterno. E agora a gente deve pensar, né, se você hoje, né, morrer, onde está a sua eternidade? Por isso que a decisão né, de crermos no Senhor Jesus de todo o coração para que sejamos salvos, essa aqui é a resposta. Isso está muito relacionado ao que vivemos hoje, mas principalmente com a eternidade. Quando estivermos com Cristo nos céus, cantando, louvando a Ele, nos alegrando, né? Diante da sua glória, isso será eterno, isso será infinito. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê, então é condenado. Aquele que não crê está condenado para a morte, né? A morte também eterna. Aquele que não crê no Senhor Jesus, ou que ignora a pessoa do Senhor Jesus, está condenado para a morte eterna. E para esse também não tem mais volta. Para esse não existe mais oportunidade. Por isso que a oportunidade que nós temos é hoje. A oportunidade, a chance que nós temos hoje, né, de crer no Senhor Jesus, nos arrependendo hoje, agora, dos nossos pecados. Lembro que Jesus, ele disse assim, olha, creia somente. Creia somente. Quando a filha de Jairo é enferma, né, e ele chega dizendo que ela estava morta, e ao se encontrar com Jesus, ele diz assim, olha, minha filha está doente, minha filha está morta. E Jesus fala assim, creia somente. Creia somente. Né? É isso que ele diz, e quando ele retorna para sua casa, a sua filha agora estava viva e restaurada. E Jesus, ao se aproximar, ele fala, Talita cumi, levanta-te. Né? E aquela menina agora levanta-se. E Jairo, naquele momento, ele entendeu. Crê somente. E Jesus diz hoje para você, creia somente. Marcos, capítulo 5, para a gente encerrar. Marcos, capítulo 5, versículo 36, diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente.
Em Marcos, capítulo 5, a gente encontra aqui, né, Jairo, e Jairo, uma pessoa importante, né, para o seu contexto, e ele era considerado o chefe da sinagoga, né, e ele se aproxima de Jesus, e Jesus sabia quem ele era, e aí ele relata que a sua filha havia falecido, e Jesus vai dizer: crê somente, não temas. E Jairo, ouvindo essa expressão de Jesus, mas mesmo assim, Jesus o acompanha até a sua casa, e quando eles chegam até a casa de Jairo, haviam muitas pessoas ali, e a filha de Jairo, né, já morta, e Jesus diz assim: não, ela está dormindo, e as pessoas não acreditam, algumas zombam, e aí ele diz: Talita cumi, levanta-te. Daqui imediatamente ela levanta e todos ali veem o milagre acontecendo, e Jairo então entende a expressão: não temas, crê somente. Então não são os diversos caminhos, não são as diversas religiões, não são conceitos, não é filosofia, não é nada disso que vai te levar à salvação em Cristo Jesus. É crendo. E nós somos, quando cremos, nós somos então chamados de filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 diz, né, aquele que crê no Senhor Jesus, né, tem o direito de ser chamado filhos de Deus. Amém? Eu gostaria então que você estivesse refletindo em crer hoje, em crer somente em Jesus Cristo. E tem um cântico, e esse cântico é bem curtinho, mas que a letra da música diz o seguinte, olha: crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus, que sempre dá. Crê somente e não temas. Crê somente e não temas. Crê somente. Tem uma outra música que diz: eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos. E serei mais do que vencedor. Aleluia! E serei mais que vencedor. Crê somente. Amém. Vou orar. Pai, que está entronizado entre os anjos, que estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Tu és o nosso Deus, Deus soberano. Tu és o Deus de força. E neste momento nós nos colocamos diante
da tua grandeza, da sua soberania. E mediante a tua palavra, eu peço, Senhor, que essa palavra seja clara, Senhor, aqueles que ainda não creem, mas que possam crer no Senhor Jesus de todo o coração, e que ao crer no Senhor Jesus, eles possam testemunhar a sua luz e outros possam ser salvos. Assim como Paulo e Silas testemunharam, assim como Filipe testemunhou, para aqueles que ainda não criam, e eles foram então chamados, eles foram levados a crer no Senhor Jesus Cristo. Nós assumimos, Senhor, o nosso compromisso contigo, porque cremos em Ti. E diante do Senhor, neste momento onde tantas pessoas que ainda não creem, que o Senhor dê a nós estratégia, que o Senhor dê a nós, Senhor, estratégia para que nós possamos semear a boa palavra e para que o seu nome seja glorificado. Abençoe, Senhor, a cada um neste momento e que dê a eles também estratégia para evangelizar. Neste momento onde tantos estão desempregados, enfermos, pessoas que estão sofrendo, nós oramos neste momento e pedimos a Deus que o Senhor esteja fazendo com que nós possamos ser servos que amam aqueles que estão ao nosso lado, que nós possamos tomar o exemplo daquele bom samaritano ao cuidar das pessoas que estão próximas de nós e que nós tenhamos o coração sensível, Senhor, para perceber essas pessoas e sermos instrumentos para tocar nelas. E nós declaramos, Senhor, a nossa confiança em Ti. Nós não queremos ser como Tomé, que queria ver para crer, mas nós declaramos, Pai, assim como Jesus diz, não duvides, mas creia. Então, que toda dúvida, toda incerteza seja colocada para fora e que nós declaramos que cremos no Senhor Jesus 100%. Nós cremos no Senhor Jesus, mesmo que demore, crendo que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor tem os planos, Senhor, para todos nós, e declaramos o nosso amor a Ti, a Deus que controla todas as coisas. Pedimos a Sua bênção sobre o Ministério com Surdos, nos alegramos, Senhor, por todos esses anos, e nós pedimos a Sua bênção sobre os surdos, sobre os líderes, sobre os intérpretes, sobre o pastor da igreja. Pai, que o nome de Jesus esteja abençoando o ministério, dando a ele sabedoria e estratégia. Que o Senhor esteja renovando o ânimo, a alegria, a comunhão. Que a sua bênção, Senhor, recaia sobre esse ministério e que eles possam realmente experimentar do seu amor. Nós te agradecemos por esses 18 anos e cremos em mais anos. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Deus está com vocês, que Ele vos abençoe, um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito especial hoje a pregação. E fiquei impressionado com a pregação hoje, maravilhosa, em Atos. Quero agradecer a vocês hoje por assistindo. Também gostaria de agradecer pela pregação dessa palavra, que foi maravilhosa. Que Deus possa estar continuando usando a sua vida. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Tchauzinho. Tchau, tchau. Deus abençoe. Muito obrigada. Adeus. Amo vocês. Também um abraço bem apertado. Hoje é o que hoje? Um dia muito especial hoje, maravilhoso. A gente vê, ontem teve pregação ontem também muito maravilhosa sobre o tema, porque algumas pessoas precisam de Jesus. Hoje o pastor Fábio também teve uma pregação também muito especial hoje, foi muito bom hoje, muito maravilhoso, com um tema muito importante, porque precisamos acreditar em Jesus. Se vocês viram ontem a pregação
hoje, pode ver também, se não conseguiram ver ontem, né? Para consertar o coração de vocês, né? Muito importante. Também acreditar que precisa de Jesus. Eu quero agradecer ao Ministério de Surdo, que está fazendo 18 anos. Quero agradecer a Deus que usa a gente do Ministério por esse momento tão especial do congresso que teve. E hoje, acaba tudo hoje? Não, vai ter, o próximo ano vai ter, em 2021. A gente vai avisar vocês pela Igreja Batista da Graça que em 2021 vai ter o congresso novamente. Vai ser o 19º aniversário. Então, eu estou muito feliz por esse congresso do Ministério de Surdos, pelos seus 18 anos, que teve ontem e hoje, a palavra que foi pregada, que vocês possam ter sentido a felicidade no coração de vocês. Infelizmente chegou ao fim, mas ano que vem temos novamente. Mas como é que foi a trajetória até aqui? Deus usou a vida do Ministério dos Surdos para servir junto também. Nós somos gratos a Deus por isso. Não somente por esses 18 anos, mas por toda essa organização, pelas pessoas que se encontraram, as pessoas que não puderam vir por causa do coronavírus, mas nós tivemos a ideia de fazer o ao vivo, o virtual, foi aceito, tudo combinado e programado, assim como os intérpretes também, o pastor Lázaro, assim como os surdos compartilharam e aceitaram essa programação em 2 dias, ontem e hoje. E eu estou muito feliz que Deus tenha usado toda essa organização. Eu sou grata a Ele por isso. Primeiramente, grata ao pastor Lázaro por toda essa organização. Também sou muito grata aos intérpretes que nos ajudaram a organizar toda essa programação. E também ao Ministério os membros surdos de nossa igreja. Sou muito grata que Deus continue usando a vida de vocês nesse trabalho no ministério. Como era antes, não era fácil, mas Deus já sabia. Ele tem nos mantido firme até hoje. Mas só os surdos, nós dois? Quantos surdos são membros aqui? Quantos de surdos? Quantos são? São 10. Eita, que bom, maravilhoso. Firme não é fácil. Difícil. O começo, a gente viu que o primeiro, em 2003. E a gente viu essa caminhada durante todos os anos, as portas foram abertas. Eu cheguei aqui na Igreja Batista da Graça em 2007. Até hoje, faz o quê? 14 anos que estou aqui na igreja. Fácil não é. É difícil, precisa de esforço, arregaçar as mangas. E o mundo tem muitas coisas para a gente se afastar do caminho do Senhor. Mas a gente pede a Deus e Ele dá força a gente para a gente continuar firme sempre obedecendo a Ele. Amém. Antes o grupo era pequeno e foi crescendo. E Deus tem usado a gente. E eu tenho esperança que ano que vem estaremos novamente, em 2021. Que Deus possa Também. nos usar também. O Congresso Surdo acabou agora? Não, vamos continuar trabalhando na igreja. O ministério vai continuar. Vamos continuar evangelizando. Nós precisamos usar a Libras e mostrar a palavra de Deus aos surdos. Eles precisam conhecer, abrir os olhos para o nosso Criador. É importante porque poucos surdos acreditam e aceitam a Cristo. E o nosso grupo é muito preocupado com isso, que vocês surdos possam acreditar a Cristo. Também evangelizar, isso é muito importante. No Brasil, 1% dos surdos, somente quase nenhum aceitou Jesus ainda, né? Não acredita em Jesus como salvador das suas vidas. E a gente precisa evangelizar para mudar o coração das pessoas. Nossa esperança é que o ano que vem mais pessoas queiram aceitar Amém. a Cristo. Eu espero vocês no próximo ano, viu? Vai acabar o coronavírus e vocês podem vir para a igreja aqui, Batista da Graça, para comemorar mais um congresso no Ministério de Surdos. Amém. Agora queremos convidar o pastor Lázaro para orar.
Seu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse ministério na Igreja Batista da Graça, porque o Senhor tem chamado a nossa igreja para evangelizar os surdos. Sou grata porque Deus chamou esse grupo de surdos especialmente. Deus chamou os surdos de criança e eles têm crescido junto conosco aqui na Igreja Batista. Têm aprendido da palavra de Deus. Sou grato porque os surdos aqui aprendem a palavra de Deus. É importante porque tem muitos que pregam as falsidades do mundo. Mas os surdos sabem. Eles sabem ver e entender perfeitamente. E se afastar desses erros. Agradeço também porque os surdos querem aprender a palavra de Deus. Eles veem a pregação versículo a versículo. Eu sou grato por isso. E peço que Deus continue abençoando, dando força aos surdos, para permanecerem firmes aqui na Igreja Batista, sempre evangelizando e pregando. Peço também que todos os surdos do Brasil, Deus esteja abençoando. Nossa igreja sempre está evangelizando os surdos. Eu sou grato por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Até o vocês. próximo Tchau. ano. Espero vocês no próximo ano aqui. Tchau. Agora tá? Acabou caindo aqui meu ponto de retorno aqui. Deixa eu tirar aqui, porque senão fico ouvindo o eco da minha própria voz. Bem, estamos com alguns avisos aqui. Antes da gente finalizar, a gente vai também saber quem está nos visitando aqui, né? Quem veio hoje virtualmente aí está conosco. Deixa eu só abrir aqui o grupo de mídias. Temos aqui, de visitantes, a Rosemary Araújo, Alexandro Pereira, Daniele, fala só os primeiros nomes, Carlos, Lourdes, Ebert, Fábio, José, Jaqueline, a irmã da nossa membro aqui, Janaína, Girlaine, Romário, que é surdo, se eu não lembro o sinal dele, Antônio Camelo, Ceissa e Anderson, Marcelo Maciel, Nicodemos, também, Deus abençoe Nicodemos, Thelma, Odenilson, Rosângela, Jorge, Nalva, Deus abençoe, Marcos, Rafaela, Tiago, Edmilson, novamente aqui, né? Rosemary, Alexandro, Daniele, Carlos, Lourdes, Ebert, Fábio, José, Jaqueline, Romário, Girlaine, Antônio, Ceissa e Anderson. Amém. Que bênção, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui nos acompanhando. Aqui do lado, o Stefson vai mostrar, né? Aqui em cima e aqui do lado. Em cima você vai ver a nossa programação, as nossas mídias. Então, siga as nossas mídias para você acompanhar o conteúdo que nós temos gerado. Compartilhe esse conteúdo também com outras pessoas. É um conteúdo que grande parte dele tem sido acessível em Libras. E assim, dessa forma, você vai estar também ensinando aí os surdos a conhecerem mais a respeito da palavra do Senhor, porque nós temos um material
acessível. Então, siga aí as nossas mídias, está aqui em cima. E aqui embaixo, a gente tem um aviso importante. Se você é aqui de Campina Grande e região, você pode vir cultuar junto com a gente. E para isso, você precisa mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Então, lá no finalzinho dessa que está aqui do lado, você tem o nosso número do WhatsApp. Então, você manda uma mensagem para o WhatsApp da nossa igreja e a gente vai agendar a sua participação. Porque, como a gente está com essa limitação por questões de saúde, né? Então, os cultos estão sendo agendados, a sua participação. Então, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ter toda a alegria em recebê-los aqui no nosso meio. Vai ser muito bom. Estamos seguindo todos os protocolos de saúde que estão sendo exigidos e que Deus esteja abençoando sua vida. Então, quero finalizar orando aqui por nossos visitantes, né, quem estava aí nos visitando, e que Deus esteja cuidando de nós. Eu quero finalizar, então, a nossa transmissão aqui com essa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de transmitirmos isso aqui, Senhor Deus, para os irmãos que estão nos acompanhando. Todos esses que nos visitaram virtualmente, Pai, alcança esses corações, Senhor. Cuida deles, Pai. Ajuda o Senhor naquelas tribulações e dificuldades que eles estão enfrentando, Senhor. Cura, Pai, aqueles que precisam de cura. O Senhor esteja também, Senhor Deus, abrindo portas de emprego para aqueles que precisam, Senhor, para aqueles que estão com problemas financeiros, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Obrigado por eles estarem nos visitando sempre, que eles se tornem instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, se eles ainda não conhecem o Senhor Jesus, eles entreguem os seus corações a Cristo, que eles possam, Senhor, crescer em Cristo Jesus, e que eles possam, Pai, conhecer o nosso Senhor, aquele que nós temos com tanto amor servido e pregado aqui, utilizando todos esses meios, Pai. Obrigado, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, podemos finalizar a nossa transmissão.